Agora sim, era o que faltava. O Trump anunciou o acordo do século entre palestinos e israelenses e finalmente aquela questão palestina vai trazer uma paz. Será que é bem assim, galera? Será que o Trump mandou bem no acordo do século que ele fez? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tá legais, tranquilos de boa? Então tá, ó, galera, é o seguinte. Pra quem não sabe, o Trump, ele já vinha anunciando, né, há um tempinho que ele ia fazer isso, mas ele anunciou o acordo do século. Agora, finalmente, ele, depois assim, de décadas, né, talvez séculos, milênios ali, de disputa entre árabes e judeus, entre muçulmanos e israelenses, ele finalmente decidiu, ele propôs a paz para aquela região da Palestina. O que será que ele propôs e por que será que os palestinos nem aceitaram? Se você quer entender isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, vamos lá, ó. O que a gente tem que entender, né, nesse acordo do século? A gente tem que saber que, primeiro, os Estados Unidos e principalmente o Partido Republicano, que é o partido do Trump, ele sempre foi extremamente aliado dos judeus. Aliás, os judeus, eles têm uma presença econômica, uma presença política muito grande nos Estados Unidos. No Senado, principalmente do Partido Republicano, donos de bancos, grandes corporações. Então a influência judaico-cristã, ela é muito forte ali, né? A influência judaica é muito forte nos Estados Unidos. E sempre foi. Por isso, e desde do período pós-Segunda Guerra Mundial, para ter um aliado ali na região do Oriente Médio, numa época de Guerra Fria, os Estados Unidos sempre ajudou muito mais Israel do que os árabes na região. Quando a gente fala então desse conflito, não é muito imparcial você colocar o Trump, que representa o Partido Republicano mais associado aos judeus, e os Estados Unidos para mediar algum tipo de conflito que existe na região. Já foi tentado fazer isso lá no Acordo de Camp David, em 79, um acordo que deu parcialmente certo, mas acabou com uma série de manifestações no Egito depois. Foi tentado no Acordo de Oslo, de 1993, depois 1995, que o Bill Clinton, fazendo o Yasser Arafat apertar a mão do líder israelense. Ou seja, não dá certo, por quê? Porque os palestinos, os árabes, eles não reconhecem o Trump, e os Estados Unidos em geral, como um país capaz de mediar situações. Quando a gente fala de um conflito tão importante, tão imponente que se instala ali na região, você precisa ter um país neutro para mediar situações. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente teve o conflito, sei lá, por exemplo, entre Irã e Estados Unidos, há muito tempo, né? Vem acontecendo há muito tempo e tal. E aí em 2015, o Obama, ele fez uma aproximação com o Irã, né? Os Estados Unidos aproximou com o Irã. O país que mais mediou a situação foi o Brasil, porque o Brasil era visto como um país imparcial, um país que não estava defendendo nenhum dos dois lados. Agora, quando a gente coloca o Trump para mediar a situação, é óbvio que ele vai fazer uma proposta de interesse muito mais pró-Israel. E para vocês terem noção do que ele propôs, olha que coisa maluca, ó. A região da Palestina hoje, ela é dividida em Israel, que é o território dos judeus, a faixa de Gaza, que é um território mais ou menos autônomo, de presença dos árabes, só que praticamente nenhum país faz nenhum tipo de comércio com eles, porque eles são considerados um território terrorista, porque o Hamas é quem ali comanda, e nós temos a Cisjordânia, que é um território um pouco mais autônomo, comandado não, né, um governo local do Fatah, mas que quem efetivamente comanda aquele território é o Estado de Israel. E para vocês terem uma noção de como que eles fazem isso, Israel constantemente constrói assentamentos judeus na Cisjordânia como forma de mostrar que o território é deles e que eles estão fazendo um favor de deixar os árabes viverem lá. Nessa proposta que o Trump apresentou, olha as duas coisas que ele propôs, né? Primeiro, um território muito disputado por todas as religiões é Jerusalém, desde a época da Cruzada, vocês bem sabem. O Trump propôs, olha, para a gente fazer uma proposta de formação de 2 estados, eu, Trump, acho que vocês palestinos têm que ter um estado hoje, então vocês têm que ter uma autonomia da faixa de Gaza, desde que não seja controlado pelo Hamas, que é considerado um grupo terrorista, e vocês podem ter territórios da Cisjordânia, desde que os assentamentos judeus que ali foram construídos continuem sendo respeitados. Ou seja, como se os judeus tomassem mais uma parte do território que deveria ser dos árabes. Obviamente os árabes não vão querer fazer isso. Além do mais, Jerusalém é a capital única e indivisível de Israel. É óbvio que os árabes não vão querer. Galera, de verdade, eu não sei como o Trump ele tem a cara de pau de falar que esse é o acordo do século. Desculpa, esse é o acordo do século para os judeus. Ele propôs esse tipo de acordo, penso eu, né, especulando aqui, muito mais para mostrar para a comunidade internacional
como, olha, tá vendo? Eu, Estados Unidos, fiz um acordo aqui com Israel e estou levando a proposta de paz. Mas esses árabes, sempre radicais, olha só, os caras não querem fazer nenhum tipo de acordo. Então tentar mostrar para a comunidade internacional como ele propôs um acordo tão bom e os árabes novamente não quiseram respeitar esse tipo de acordo. É uma falácia geopolítica com toda certeza, tá? Imaginem vocês que o Trump ele construiu esse acordo inteiro com o governo israelense. E o representante do mundo muçulmano, do mundo árabe, do mundo palestino? A gente tem, por exemplo, a ANP, a Associação Nacional Palestina, o Mahmoud Abbas, talvez a grande liderança política palestina. Cadê ele participando dessas conversações pro interesse da Palestina, dos palestinos que ali vivem, percebe? Então foi um acordo que nasceu fadado ao fracasso. É uma hipocrisia muito grande, né, do Trump anunciar que esse tipo de acordo ia ser feito, já que, na verdade, na minha concepção pelo menos, ele queria, na verdade, pressionar o mundo árabe e mostrar que os árabes não estão dispostos a nenhum tipo de acordo. Pessoal, mas os árabes são meio, também, né? De verdade, galera, tem extremistas dos dois lados. Tem extremista do mundo judeu e tem extremista do mundo árabe. Enquanto continuarem esses extremismos, dificilmente uma saída diplomática vai acontecer, infelizmente. Tudo bem, galera? Deu pra entender? Se vocês entenderem então, ó, concordam com a minha opinião, deixa nos comentários, quero saber. Deixa um like no vídeo, isso é super importante. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau!